Fala, Medicoff! Vamos dar aqui continuidade às aulas de anestesiologia. Hoje vamos abordar as técnicas anestésicas, principalmente sobre o bloqueio de neuroeixo, raquianestesia e peridural, né? São os procedimentos mais realizados na prática anestesiológica, tá? Iniciando aqui falando um pouco sobre a raquianestesia, é importante discutir sobre a anatomia, né? É sabido que no primeiro trimestre de vida, a medula espinhal, ela se estende do forame magno até o final da coluna, e a coluna cresce e se alonga mais do que a medula. Isso faz com que ao nascimento a medula termine ao nível de L3 e no adulto vai ter uma variação desse término da medula, né? 60% termina ao nível da coluna L1, 30% pode terminar ao nível de T12, um pouco mais alta, e 10% um pouco mais baixa ali em L3. Devido aos aspectos anatômicos, essa variação do término da medula, as punções nos espaços L3, L4 e L4, L5 são as consideradas mais seguras, visto que a maioria das pessoas não vão ter mais medula nessa região, tá? Apenas filos terminais, cone medular. Então, para a realização da raquianestesia, sabe desses aspectos anatômicos, ela pode ser realizada de duas formas. Uma punção na linha mediana da coluna, ou uma punção paramediana, geralmente feita 1 centímetro para a lateral, né? Quais são as diferenças? A punção mediana é disparadamente a mais realizada, né? Quando você vai realizar, você tem que saber quais estruturas você está passando. E dá para sentir com a agulha, né? Então, a primeira estrutura a ser passada é a pele, logo após o subcutâneo, ligamento supraespinhoso, interespinhoso e ligamento amarelo, tá? Espaço peridural, dura mater e aracnoide. Observe que nessa punção mediana tem vários ligamentos que são ultrapassados. Diferente da punção paramediana, em que você passa a pele, subcutâneo, musculatura paravertebral, ligamento amarelo, espaço peridural, dura mater e aracnoide. Então, podemos observar que na punção paramediana, apenas o ligamento amarelo de ligamento que você sente na ultrapassagem da agulha. Ou seja, quando é que nós realizamos a punção paramediana? Principalmente em pacientes mais velhos, idosos, em quem tem os ligamentos muito calcificados e assim dificultando a punção na linha mediana. Então, a punção paramediana, eu desvio, eu fujo desses ligamentos e facilito mais a chegada, né, ao espaço subaracnoideu e a injeção do anestésico local naquela região, né? Um ponto anatômico muito importante que temos que conhecer é a linha de Touffier, tá? Ela é uma linha imaginária que passa ao nível das espinhas ilíacas e essa linha ela é conhecida geralmente com interespaço L4, L5 ou no corpo vertebral de L4 ou L5, tá? Pode ter essa variação anatômica. Então, esse marco anatômico ele facilita muito a punção e é um dos espaços mais seguros para realizar a raquianestesia. Então, como é que quando a gente vai realizar a raquianestesia, nós temos que ter em mente qual agulha vamos utilizar para aquele procedimento. Antigamente, só estávamos dispostos das agulhas cortantes, né? Sendo o principal representante a agulha de Quink. Podemos ver que ela tem uma ponta bem mais agressiva do que as agulhas não cortantes, né? Que é a Whittaker, a Sprute, tá? Sendo a mais utilizada na prática clínica a agulha de Whittaker. E essas são chamadas de agulhas não cortantes ou ponta de lápis, né? Qual a importância dessa ponta dessas agulhas? Podemos ver que quando a gente utiliza uma agulha cortante, ela faz um espaço bem maior do que uma agulha não cortante, ou seja, ela lesiona mais as fibras e, consequentemente, vai ter um espaço muito maior ali na punção, fazendo com que as agulhas cortantes, por ter esse espaço maior, eleve o risco de cefaleia pós-raquianestesia. É uma complicação que é comum, era mais comum, hoje em dia diminuiu mais, mas que ainda pode acontecer e é o que a maioria dos pacientes temem ainda ao dizer que vai ser realizada uma raquianestesia. Então, quais são as principais indicações para realizar um bloqueio de neuroeixo, mais especificamente a raquianestesia? Procedimentos que abordam as extremidades inferiores, procedimentos de períneo, cintura pélvica, o abdômen inferior, aquelas hemorroidectomias, cirurgias urológicas. E é preferível se o paciente tem uma doença respiratória grave ou uma via aérea difícil. A gente vai entender por que mais à frente, né? Quais são as principais contraindicações da raquianestesia? Temos as contraindicações relativas e as absolutas, né? A principal contraindicação absoluta é a recusa do paciente, tá? Outra contraindicação absoluta é a infecção no local de punção, pelo risco de você levar essa infecção para dentro do sistema nervoso central e causar complicações como a meningite. E pacientes com aumento da pressão intracraniana, por você estar ali mexendo no espaço do sistema nervoso central e poder piorar ainda mais essa pressão intracraniana, fazer herniações cerebrais, tá? Quanto às contraindicações relativas, plaquetopenias abaixo de 50 mil,
estenose aórtica, estenose de canal medular, mielopatias, esclerose múltipla, coagulopatias e tatuagem no local de punção, pelo risco de você levar o pigmento da tatuagem também para dentro do sistema nervoso central. Essa questão aqui para a gente fixar os conteúdos. No adulto, a punção lombar, letra A, é realizada na linha traçada entre as espinhas ilíacas anterosuperiores, sempre coincide com o interespaço L2 e L3. Letra B, apresenta como uma contraindicação relativa à recusa do paciente. Letra C, realizada através do acesso lateral, ou seja, punção paramediana, evita a penetração da agulha nos ligamentos interespinhosos em amarelo, que poderão estar calcificados nos pacientes mais idosos. Ou letra D, quando realizada abaixo da L2, são virtualmente isentas de risco de lesão na medula espinhal. Então, como a gente viu, a linha de Touffier ela passa entre L4 e L5, não entre L2 e L3. A recusa do paciente é uma contraindicação absoluta, raquianestesia. Quando a gente realiza a punção paramediana, eu evito a punção de todos os outros ligamentos, mas o amarelo ele é penetrado. Então, o ponto de maior tensão durante a realização da paramediana é aquela passagem do ligamento amarelo, tá? E letra D, a letra correta, nós vimos que os parâmetros anatômicos permitem predizer isso, né, que abaixo do nível de L2 já teremos ali região de cone medular e possivelmente isento de risco de uma lesão na medula espinhal, né? Então, quando a gente faz ali uma raquianestesia, que injetamos anestésico local dentro do espaço subaracnoide, que vai ali banhar o sistema nervoso central, vai haver um bloqueio das fibras nervosas, né? Esse bloqueio, ele acontece em uma ordem específica, e essa ordem depende do tamanho das fibras, do diâmetro das fibras, né? Primeiramente, as primeiras fibras a serem bloqueadas são as fibras do tipo C, né? Que são fibras bem finas e fibras amielinizadas, ou seja, não tem bainha de mielina. Isso faz com que ali o paciente comece já a sentir diferença da temperatura. Você vai fazer o teste do bloqueio, o paciente não vai sentir aquele gelo, vai sentir tudo quente, tá? Fibras B são as relacionadas às fibras autonômicas, sistema nervoso simpático, e as outras fibras relacionadas à dor, toque e pressão. Então, quando a gente injeta um anestésico local no sistema nervoso central, a primeira coisa que o paciente vai sentir é: minha perna está esquentando um pouco, tá? Então, a primeira coisa. Depois que ele vai parar de mexer a perna. Às vezes, nesse limbo aí, o paciente fica muito ansioso. Será que a raquia não pegou? Mas, por isso que você tem que testar. Você vai lá com algodão, molha com a clorexidina, que é bem gelado. Quando você passa nas pernas do paciente, vai dizer: doutor, está quente. Então, pronto. A raquianestesia começou a se instalar. Vai demorar ali o período de latência para bloquear todas as fibras nervosas e ali o paciente parar de movimentar, tá? Um aspecto importante de ser falado é que quando termina o efeito da raquianestesia, a primeira coisa que o paciente vai voltar é a mexer as pernas. Ou seja, a recuperação do bloqueio segue a ordem inversa da instalação do bloqueio, tá? O que é que vai alterar na raquianestesia quanto ao anestésico local? Nós utilizamos na prática, geralmente, soluções em que, por exemplo, a buprovacaína, que elas podem variar quanto à sua baricidade, né, que é a relação da densidade do anestésico local com a densidade do líquor. O anestésico local ele pode ser isobárico, ou seja, tem uma densidade semelhante, ou pode ser hiperbárico, tem uma densidade maior. O que é que isso vai alterar? Quando a gente injeta um anestésico isobárico, ele tende a manter no nível em que foi injetado, diferente do anestésico hiperbárico, que ele sobe um pouco até as regiões de lordose e cifose da coluna e também desce. A tendência dele é a descer. Por exemplo, se eu faço um anestésico hiperbárico e eu faço um proclive na mesa, o anestésico local desce. Se eu faço anestésico hiperbárico e faço um Trendelenburg na mesa, o anestésico local vai subindo em direção cefálica, tá? Qual dos dois é mais utilizado na prática? Hoje em dia, utiliza mais o anestésico local do tipo hiperbárico, a buprovacaína hiperbárica ou pesada, né, que é um anestésico local adicionado de glicose, porque nós temos uma maior previsibilidade do término do anestésico local, tá? E eu posso controlar ali onde eu quero deixar o nível da minha raquianestesia. A solução isobárica ela é preferível mais nos pacientes que têm uma complicação cardiovascular grave, que eu quero que o bloqueio simpático, né, o bloqueio das fibras tipo B, os bloqueios das fibras simpáticas, não seja muito alto, tá? Para evitar complicações cardiovasculares maiores, tá? Isso é explicado pelos efeitos sistêmicos da raquianestesia, né? Ocorre um bloqueio simpático porque as fibras do sistema nervoso simpático eles possuem uma distribuição tóraco-lombar, ou seja, estão ali distribuídas ao nível de T1 a L2. Então, quando eu faço uma raquianestesia que atinge esses níveis, eu vou ter um bloqueio nervoso simpático. O
que é que isso vai repercutir clinicamente? O paciente vai ter uma bradicardia, uma hipotensão, uma vasodilatação e, consequentemente, por perda de calor da vasodilatação, uma hipotermia. Tá? Então, a raquianestesia, por exemplo, pode levar o paciente a uma hipotermia, sendo uma indicação de uso de manta térmica, de aquecimento do paciente. Agora, quando eu faço essa raquianestesia, ou seja, eu injeto muito rápido a anestesia local, e ele sobe muito, ou seja, atinge níveis ali de T1 a T5, bloqueios muito altos, eu posso ter também um bloqueio das fibras cardioaceleradoras, gerando mais ainda, mais bradicardia, mais queda do volume sistólico, mais queda do débito cardíaco, ou seja, mais complicações cardiovasculares. Né? Quando eu tenho um paciente com um coração muito ruim, eu não quero fazer essa extensão muito alta, eu prefiro, por exemplo, o anestésico isobárico, que ele fica ali no mesmo nível que foi injetado. Tá? Outra queixa muito comum do paciente é aquela sensação de falta de ar, aquela dispneia. Por que que isso ocorre na RAC? Porque vai haver um bloqueio das musculaturas expiratórias do paciente, levando à redução do volume de reserva expiratório e da capacidade vital funcional. Tá? Além disso, uma queixa muito comum no pós-operatório, ali que o paciente foi realizado a RAC, é o bexigoma. O paciente não consegue fazer xixi. Isso ocorre porque na RAC vai ter um bloqueio do plexo sacral e é mais comum em homens acima de 50 anos de idade. Outra questão aqui para a gente fixar o conteúdo. Causa primária de náuseas e vômitos pós-operatórios no bloqueio neuroaxial em paciente com estabilidade hemodinâmica é: letra A, aumento da atividade parasimpática. Letra B, desidratação. C, tabagismo. E D, jejum pré-operatório. Então, dá para a gente falar aqui que os efeitos sistêmicos da raquianestesia quanto a náuseas e vômitos pós-operatórios, os efeitos gastrointestinais, eles decorrem do bloqueio simpático e, consequentemente, da ativação parasimpática. Né? Quando eu ativo o sistema nervoso parasimpático, eu vou ter aumento das secreções, relaxamento dos esfíncteres e aumento do peristatismo, consequentemente levando a maior risco de náuseas e vômitos pós-operatórios. Então, aqui o gabarito letra A. Cefaleia pós-RAC. Esse aqui é o tema que todas as provas de residência amam e você tem que entender todos os detalhes para poder não perder nenhuma questão. É o efeito adverso mais frequente, geralmente ocorre ali 1 a 2 dias pós-punção. Quando eu faço uma punção, eu faço um buraco lá, como a gente viu nas fotos do tipo da agulha. Esse buraco vai fazer com que haja perda do líquido cefalorraquidiano para o espaço extradural, ou seja, vai diminuindo o líquido ali no espaço subaracnoide. Essa diminuição do líquor tende a puxar as estruturas do sistema nervoso central, diminui a pressão licórica e pode causar a cefaleia pós-RAC. Esse é o mecanismo que ocorre a cefaleia. Quais são os principais fatores de risco? Sexo feminino, pacientes com 10 a 50 anos de idade, crianças e idosos têm menos risco de cefaleia pós-RAC por alterações já na quantidade, no volume do líquido cefalorraquidiano. A agulha utilizada, pacientes gestantes, desidratado, histórico prévio de cefaleia e o número de tentativas de punção. Tá? Então, são os principais fatores de risco associados a essa complicação. Quais são as características da cefaleia pós-RAC? Uma dor fronto-temporo-occipital, que piora na posição sentada e ereta, piora com a tosse e movimento brusco da cabeça, mas melhora com o decúbito. O paciente deitou, melhorou a dor de cabeça, fala a favor de uma cefaleia pós-RAC. Né? Pode ser associado ou não à rigidez de nuca. Né? Isso aí pode afetar um pouco o diagnóstico diferencial com a meningite. Tratamento, nos casos leves, repouso, hidratação, cafeína e analgésico, resolve a maioria dos casos, mas quando eu tenho uma cefaleia incapacitante, vou fazer a técnica de blood stop, que é você injetar 20 ml do sangue no mesmo nível que foi realizado ou abaixo do local que foi realizada a RAC. Tá? Pega um sangue periférico do paciente venoso, injeta no mesmo nível, o nível abaixo que foi realizada a RAC. Esse sangue tende a fechar aquele espaço que foi criado pela punção e tende a diminuir essa perda licórica e resolver a cefaleia pós-RAC. Falando agora sobre a peridural, né? A peridural, ela, diferente da raquianestesia, você injeta anestésico local no espaço epidural, ou seja, você não injeta ali onde tem líquor, o anestésico local vai passando aos poucos para o espaço subaracnoide e por isso que é uma técnica mais desafiadora, porque você vai ter que sentir uma perda de resistência, você vai enfiando a agulha, vai colocando a agulha. Quando você sente uma perda de resistência, que é a técnica do Dogliotti, ali é o espaço peridural. Tem que ter muita cautela, se você inserir demais a agulha, pode perfurar o espaço, pode perfurar a dura mater, né? Quando você perfura a dura mater com uma agulha de peridural, que é uma agulha muito mais calibrosa que a agulha da RAC, o risco de cefaleia pós-RAC é bem maior do que
se fosse realizado com agulha mais fina, como por exemplo a Whittaker 27, por exemplo. E como eu tenho essa barreira das meninges, eu injeto um espaço epidural, o anestésico local não vai ter contato direto com o líquor. Ou seja, vai demorar um tempo, vai ter uma maior latência. E, consequentemente, eu tenho que injetar mais anestésico local para atingir os efeitos desejados, né? Então, comparado com a RAC, a pedural demora mais para começar seu efeito. Eu uso mais volumes de anestésico local para ter o efeito desejado, tá? E eu utilizo também, como eu já falei, de agulhas mais calibrosas, por isso que uma punção inadvertida tem um risco muito maior de cefaleia após punção da dura mate, né? Então, como uma vantagem da pedural, eu posso fazer anestesia em qualquer local, tá? Em faixa, anestesia em faixa, e eu vou determinar esse local de acordo com a cirurgia que vai ser realizada. Para realizar a punção, eu tenho que ter uma referência anatômica, por exemplo, se eu quero realizar uma punção ali mais alta, a nível de C7, eu vou pegar a referência anatômica da base cervical posterior, punção a nível de T3, da espinha da escápula, T7, borda inferior da escápula, L4 é a linha de Touffier, a borda superior da crista ilíaca, e S2 vai estar a referência anatômica na espinha ilíaca posterior superior, tá? Então, pessoal, essa questão aqui, ela traz a seguinte questionamento. Em uma cirurgia de duodenopancreatectomia aberta, realizada sob anestesia geral com epidural, a alternativa que favorecerá os melhores resultados para o controle de dor pós-operatória com menores taxas de efeito adverso é: letra A, volume do anestésico local; letra B, concentração do anestésico local; letra C, adição de adjuvantes ao anestésico local; ou letra D, o local de punção e posicionamento do catéter epidural. Uma coisa que eu não falei, mas que é muito importante, é uma vantagem da epidural, você, com uma agulha mais calibrosa, você consegue passar um catéter, né? E esse catéter a gente consegue garantir a analgesia tanto no intraoperatório como no pós-operatório. Essa é a maior vantagem da peridural, por exemplo, frente à raquianestesia. E, por exemplo, uma cirurgia de duodenopancreatectomia, que tem um potencial álgico muito grande, é interessante ter esse catéter peridural para controlar a dor no pós-operatório. Então, eu vou realizar uma cirurgia na região do abdômen superior. Eu tenho que fazer uma peridural que chegue nesses níveis de dermátomos, tá? Então, não adianta eu fazer uma peridural lombar e esperar que ela faça uma analgesia adequada para uma cirurgia de abdômen superior. Então, o aspecto mais importante aqui para garantir uma analgesia adequada é o local da punção e o posicionamento do catéter epidural. Então, podemos ver aqui os dermátomos. Temos que seguir os dermátomos. Se eu vou realizar uma cirurgia de abdômen superior, eu tenho que atingir os dermátomos que inervam essa região, tá? Mais uma questão aqui. A raquianestesia e a anestesia peridural são duas técnicas anestésicas realizadas no neuroeixo que apresentam as seguintes diferenças. Letra A raquianestesia é realizada normalmente com agulhas de grosso calibre, enquanto a peridural com agulhas de pequeno calibre. Está invertido, né, pessoal? Peridural, agulhas de maior calibre; raquianestesia, agulhas de menor calibre. Letra B. A peridural é realizada normalmente na região inferior ao término da medula espinhal, ou seja, na região da cauda equina, enquanto a raquianestesia pode ser realizada em qualquer segmento tóraco-lombar. Mais uma vez, o autor dessa questão inverteu os conceitos. A peridural pode ser realizada em qualquer lugar da coluna, vai garantir uma anestesia em faixa, por isso eu tenho que saber para qual cirurgia e onde é que eu vou realizar a peridural, enquanto a raquianestesia, como eu tenho perfuração ali, eu tenho um contato direto com o sistema nervoso central, ela é mais segura quando realizado a níveis ali, a região da linha de Touffier, L4, L3, L5, tá? Letra C. A peridural é uma técnica mais fácil de ser executada e de menor risco devido ao volume anestésico utilizado, enquanto a raquianestesia necessita de altos volumes anestésicos e oferece maior risco de intoxicação. Peridural é uma técnica mais difícil. Eu tenho que, pela perda de resistência, técnica de Dogliotti, bem mais difícil a peridural do que a raquianestesia, tá? A raquianestesia usa menos volume de anestésico local, porque o anestésico vai estar em contato direto com o líquor, enquanto a peridural, eu injeto no espaço peridural e aos poucos o anestésico local vai passando para o espaço subaracnoideu. Por isso que a peridural tem uma latência maior, eu uso anestésicos locais com maior volume. Enquanto na RAC eu uso 2, 3 ml de buprofacaína, na peridural eu tenho que usar 10, 15 ml, tá? Letra D. A raquianestesia é uma técnica com latência de instalação menor, enquanto a peridural tem latência de instalação longa. Perfeita, né? Raquianestesia, anestésico local dentro do sistema nervoso central, contato com o líquor, ação, latência muito rápida, tá? Enquanto a peridural demora um pouco mais, como a gente já falou na alternativa anterior. Mais uma questãozinha. Paciente de 26 anos, ASA 1, vai realizar uma herniorrafia umbilical, tá? Durante a realização da peridural, com a punção T12 L1,
A paciente referiu zumbido, seguido de rebaixamento do nível de consciência e convulsão. Tá? Qual medida profilática para evitar tais complicações? Letra A, usar a dose teste da anestesia local. Letra B, adicionar vasoconstritor à solução da anestesia local. Letra C, administrar anestesia local com maior lipossolubilidade. E letra D, injetar contínua e lentamente a solução da anestesia local. Pessoal, você fez uma anestesia local num paciente. Ele relatou zumbido, gosto metálico, apresentou com rebaixamento de nível de consciência, fez convulsão, fez um choque circulatório. Provavelmente aconteceu uma intoxicação para anestesia local. Né? Na peridural, antes de eu injetar uma anestesia local, eu tenho que fazer a aspiração, para ver se volta sangue. Eu fiz a aspiração, voltou sangue, eu não posso injetar anestesia local ali, porque senão vai acontecer uma intoxicação, tá? Um mecanismo para evitar, uma profilaxia, para evitar essa complicação, é usar uma dose teste de anestesia local com adrenalina. Vou colocar ali a dose teste contendo 15 microgramas de adrenalina em 3 ml de anestesia local. É o melhor método farmacológico para detectar uma injeção intravascular inadvertida e, consequentemente, evitar o risco de intoxicação por anestesia local, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Foco. Vamos nessa.